Olá pessoal, eu sou Ana Paula Rezende, psicóloga clínica e educacional e gestora da Casa Pirilampo. Hoje eu trouxe um vídeo com algumas dicas para os professores que têm alunos com TEA, com autismo. Lembrando sempre que nenhum aluno é igual ao outro, nenhum autista é igual ao outro, mas existem pontos principais que podem ser relevantes para todas as crianças. Então vamos começar falando da importância do professor conhecer o seu aluno. Então, procure saber com os pais, com os familiares, quais são os assuntos de preferência do seu aluno, o que ele mais gosta. Nós sabemos que, em geral, os autistas têm assuntos de interesse restrito. Num primeiro momento, nós podemos utilizar esses assuntos como motivação e como canal de comunicação com essa criança. Por exemplo, se você tem um aluno que adora trens, que adora dinossauros, utilize tanto para as atividades, para as imagens, como fotos. Essa criança tende a se aproximar de você. Em contrapartida, procure também saber o que é desagradável para essa criança, o que causa desprazer, o que tende a desestabilizar essa criança. Tá? Os pais podem realmente estar trazendo essa informação para a escola e isso fará toda a diferença. Outra dica também importante, peça sempre aos pais para comunicar à escola toda vez que houver alguma mudança na rotina dessa criança. Nós sabemos que o mundo ideal do autista é aquele mundo que não muda, né? Que um dia é igual ao outro. Então, quando existem algumas mudanças maiores, essa criança tende a se desestabilizar. Então, peça sempre aos pais para estar informando se houve qualquer mudança no ambiente familiar, nessa rotina, para que a escola esteja preparada caso essa criança chegue mais desestabilizada. Outro ponto importantíssimo, saiba como é o padrão de sono do seu aluno. Informe aos pais o quanto é importante que essa criança esteja dormindo bem e a noite inteira. Nós sabemos que alguns autistas têm realmente uma dificuldade maior em dormir, né? Tem muitas vezes padrões de sono irregulares, com insônia e agitação. Caso o seu aluno, na noite anterior, tenha dormido mal, tenha tido um padrão inferior de sono, é importante que a escola também informe, tá? E é importantíssimo que os educadores, os profissionais da escola orientem a família quanto a esse aspecto. Se essa criança tem dormido mal, se esse padrão tem sido um padrão negativo, oriente a família para que os profissionais que acompanham essa criança sejam informados. Em alguns casos, bastam algumas orientações, algumas dicas de psicoeducação para que essa criança durma melhor. Em outros casos, realmente é preciso que a gente entre com medicação, tá? Por isso que cada caso é um caso, mas é muito importante que essa criança esteja dormindo bem. Outra informação importante, nós sabemos que os autistas são muito visuais. Por isso, utilize em sua sala o maior número possível de informações visuais, ou seja, o banheiro que tem a plaquinha, né, que essa criança possa visualizar, as crianças pequenas que estão na fase do desfraude, que ela realmente possa estar visualizando como utilizar o banheiro, né, que tem a fotografia, que tem o desenho da criança, como lavar as mãos, sempre o apoio visual. Outro aspecto também de grande importância, a rotina. A criança precisa ter em mente qual será a rotina daquele dia. Então, utilize um quadro de rotinas, tá? Onde essa criança vai ver passo a passo o que vai acontecer no dia dela, tá? Se houver qualquer mudança, por algum motivo, chegue até essa criança e explique que haverá uma mudança, que naquele dia vai ser feita alguma atividade diferente do que previsto, tá? Mas a gente pede sempre que sejam evitados esse tipo de situações, que essa criança tenha realmente esse conhecimento do que será, do que acontecerá no seu dia. Outra dica importante, sempre que você for entregar um objeto para o seu aluno, utilize o seu campo visual, no seu rosto, né? Então, por exemplo, você vai entregar uma caneta, ao invés de você simplesmente entregar na mãozinha, leve até o seu rosto, próximo aos seus olhos, de forma, se abaixe na altura da criança, para que ela, quando for pegar esse objeto, ela vai olhar para você. A gente precisa estimular o máximo possível esse contato visual. Esse contato visual é uma porta de entrada para várias aprendizagens, para imitação, por exemplo, ok?
Outro ponto importante, estimule essa criança no dia a dia para participar em sala de aula. Entregar, por exemplo, folhas, entregar os objetos, ajudar na arrumação da sala. Nós sabemos que essa inclusão ela é uma inclusão social, educacional, então é importante que essa criança realmente participe dentro das possibilidades dela, ela tenha uma participação ativa em sala de aula. Outro ponto importante, nós podemos utilizar histórias sociais no dia a dia. Como que isso funciona? Toda vez que houver uma mudança importante, por exemplo, troca de professores, chegada de um coleguinha novo, ou até mesmo para a gente estar desenvolvendo habilidades sociais, dizer oi, dizer tchau, cumprimentar, como se portar à mesa, nós podemos utilizar personagens, por exemplo, como os fantoches. Eles tendem a fazer grande sucesso com as crianças, né? Eles estimulam as crianças a realmente mudar padrões de comportamento, tá? Então utilize, ao invés de somente estar falando com essa criança, utilize essas histórias, utilize personagens. Lembrando sempre que essas histórias não podem ser histórias muito longas, tá? Histórias mais objetivas. Da mesma forma que toda vez que você for se comunicar com essa criança, utilize o essencial. Quais são as palavras principais para a mensagem que você quer passar para essa criança, ok? Evite falar muitas coisas, ter um contexto muito amplo. Foque na mensagem principal. Isso vai facilitar bastante a comunicação entre vocês e vai dar uma sensação para a criança de sucesso, né? Vai aumentar essa autoestima. Outro ponto importante, caso essa criança tenha necessidade de alguns momentos de intervalo entre uma atividade e outra, é importante que a gente sempre comece de uma atividade mais simples para uma atividade mais complexa e dê de 5 a 10 minutos de intervalo. Mesmo assim, se houver momentos onde essa criança precisa utilizar alguma estereotipia, correr, se mexer, né, andar em círculos, a gente sabe que há momentos em que a criança precisa desse espaço para ela se voltar a se estabilizar. Por isso, evite também sobrecarga sensorial, evite que essa criança passe por uma superestimulação. Por isso que é importante, ao conhecer essa criança, ao ter contato com os profissionais que a acompanham, que a escola tenha o perfil dessa criança, suas competências, as habilidades que já foram desenvolvidas, os pontos que são pontos mais delicados, para que esse plano de aula, para que esse dia a dia seja baseado nessas informações. Da mesma forma, os aspectos sensoriais. Se você tem um aluno hipossensível, né, é uma criança que ela não responde aos estímulos que são dados, existem atividades específicas para estar estimulando essa criança. Agora, se essa criança já é hiperreativa, já é uma criança sensível aos estímulos, a gente precisa ter um cuidado especial para não sobrecarregar essa criança com vários estímulos, com vários pontos ao mesmo tempo, ok? Então essas são algumas dicas, espero que tenham sido valiosas para vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Obrigada!